Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Renata Mello, sou escritora e editora de livros e fundadora da Editora Manjedoura, conhecida por ser o berço dos livros que transformam vidas. E hoje eu sou a entrevistada do podcast O Segredo no Café. É uma grande alegria estar com o Danilo e com a Cris e também deixar um convite aqui especial para vocês conhecerem a Editora Manjedoura. Lá no nosso Instagram, @Editora Manjedoura, vocês têm acesso a todos os livros que são voltados para a área de desenvolvimento pessoal e profissional. Nós cuidamos principalmente da saúde, daquela tríade muito importante, corpo, mente e espírito. E a gente espera vocês lá. Fala, cafezeiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Estamos aqui mais uma vez. Estou felicíssima. Sempre fico animada, porque nessa mesa só tem bate-papo legal. Mas Legal. antes, para quem não me conhece, eu sou a Cristiane Oliveira. E eu sou Danilo Rodrigues. Sim, meu parceiro, Não meu fala, amigo, não fala que é cunhado, não. minha família agora. Ah, Bom, estamos aqui mais uma vez, né, para mais um episódio, 15º. E aí, Danilo? pessoal, com certeza vocês sentiram a nossa falta. A Cris resolveu casar e com meu irmão. Não foi escolha minha. Se eu pudesse escolher, eu ia avaliar melhor. É brincadeira da parte, eu também fiz uma pequena cirurgia e precisamos nos ausentar por um mês. Mas estamos de volta com força total. E para você Amém. também que não nos conhece, esse aqui é o Segredo no Café Podcast, um espaço, um podcast focado em entrevistar pessoas apaixonadas pelo propósito profissional. E se você é apaixonado pelo que faz, manda um direct, se inscreve no canal, também vai lá no Instagram, também passa a nos seguir, manda mensagem pra gente, quem sabe você não é o próximo entrevistado. E hoje estamos com uma outra pessoa aqui especial que ama o que faz, que é apaixonada pelo propósito, que se descobriu, que encontrou o seu caminho profissional. E com certeza será mais uma história que irá te inspirar. Então você senta aí, prepara o café, mais um É... episódio. Bom, como o Danilo já disse, uma pessoa apaixonadíssima, Renata, escritora, fundadora de uma editora. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda, Renata. Obrigada, Cris. Obrigada, Danilo. Um prazer estar aqui com vocês, uma grande alegria. Legal. Bom, vamos começar pelo começo. Quem é a Renata? Ai, meu Deus. É, Renata é uma pessoa apaixonada, né? Eu acho que já deu para perceber. Nas primeiras conversas, eu sempre procuro trazer a emoção bem vívida, que eu sinto todos os dias, que eu faço com muito amor, que são livros. Eu procuro propagar para onde eu estiver, né? E Renata é uma sonhadora, uma empreendedora. Fui carreirista da área editorial e continuo nela, né? São quase 20 anos já de estrada com os livros. Eu brinco que eu não saí das fraldas, eu já estava com os livros à volta. E eles transformaram a minha vida. Então hoje eu me dedico realmente a construir cada história com pessoas que me procuram para desenvolver seus livros do começo ao fim, né? Eu me especializei nisso, não imaginava que eu iria fazer da vida, né? Mas é apaixonante, é um universo à parte. Perfeito. Legal. Pessoal, a Renata é escritora e dona também de uma editora. A gente vai falar mais sobre isso, mas Renata, conta pra gente um pouquinho mais sobre a Renata pessoa, né? Quem é a Renata Renata por trás dos mulher. livros, Sim, por trás dos livros a gente sempre tem uma vida É. particular. né? É engraçado quando você empreende, a sua vida é como se fosse um todo, não há uma separação muito bem definida, vamos dizer assim, né? Mesmo quando eu era executiva editorial, sempre mergulhei muito de cabeça nos processos por justamente viver apaixonada pelo que faço. É um caminho de descoberta do novo todos os dias, né? Mas a Renata, pessoa física, ela é filha, eu tenho dois irmãos, né? Muito conectada à minha família, apesar de já ser grandinha e morar sozinha. Já fui casada por alguns anos. Foi uma experiência que me transformou,
E essa experiência fez com que eu evoluísse como pessoa, entendendo o caminho do autoconhecimento, como antes eu ainda não estava perceptiva, né? As experiências, às vezes a gente pensa, e principalmente casamento, que é algo tão sagrado, você fala, não vai acabar, né? E você se Sim, esforça para que isso não aconteça, mas às vezes é o processo que as pessoas vão passar na vida por alguma razão que está acima de nós. sim. Né? E nesse caminho eu me encontrei como pessoa, eu me encontrei na minha espiritualidade, eu me encontrei Que bênção. em termos de propósito, sabe, que foi a virada de chave para que de fato eu empreendesse e evoluísse na vida. Sim. Então, embora tenha tido o momento da dor, né, porque você faz uma separação, um corte, depois o crescimento foi tão exponencial que eu mudei em todas as esferas, né? Eu falo que o cuidado que eu fui ter com a minha mente, com as minhas emoções, refletiu no meu corpo. Que Então, bênção. eu passei por uma transformação muito grande física, né? Nas minhas redes sociais eu já contei isso, cheguei a perder quase 20 quilos, né? Fui tornar atleta. Bastante. Hoje Muito mesmo bom. tava fazendo stories dizendo que o meu treino está sempre presente na minha vida. Então, na hora do almoço, ó, quando eu consigo encaixar ao longo do meu dia, que é dedicado, sim, a fazer projetos que transformam a vida das pessoas. Isso foi Legal. uma grande força motriz para mim, e eu sempre falo, o que eu trago, ajudo pessoas a trazerem nos seus livros, eu aplico na minha vida. Então, Sim. isso é muito interessante. Toda essa transformação física, de mentalidade, é, ela vem sendo preparada com cada livro, que é uma janela de aprendizado imensa que a gente abre para a nossa vida quando a gente dá a oportunidade que os livros façam parte do nosso cotidiano. Perfeito. Eu consigo, como mulher, né? Agora é só papo de mulher. Eu consigo entender quando você diz quando você cresceu, né? Pós o término e tudo mais. Eu passei também por isso, né? Passei por um divórcio de um casamento de alguns anos. E realmente o que acontece com a gente em relação ao autoconhecimento, o que eu devo fazer a Uhum, partir daqui. Aí vem o autocuidado, você começa a uhum, olhar para sua mente, para o seu corpo, para suas emoções. E claro, a gente não pode descartar o espiritual, aí você também evolui nessa sim, área, né? Então você se torna outra pessoa que te direcionou para um propósito muito maior, com né? certeza, Então foi o que sem dúvida. aconteceu e tem acontecido comigo também. Exato, que legal. É a vida. Os tombos se jogam pra cima, É, Oh, te levantam. sem sim. sombra de dúvida, né? É o que é o fortalecimento vem assim, né? Eu acredito muito na construção em que a gente vai sentir, né? E Uhum, esse você passa, você fala assim, nossa, parece que eu vou despedaçar, mas você não se despedaça. Na realidade, uhum. você tira as cascas que estavam camuflando quem era você de verdade. Né? Exatamente. Então, quando eu percebi isso, foi um efeito assim, uma reação em cadeia tão grande, e eu percebia que eu estava só como se estivesse com medo de viver a minha vida, que estava me esperando. Né? Então, eu tenho certeza que Deus tem um propósito para cada um de nós. A gente não vem aqui sem ter uma missão para cumprir, algo para Sim. realizar, porque a gente é um instrumento. Eu tenho essa plena convicção. Então eu coloquei a força, em vez de pensar na só ficar presa ao sofrimento, eu falei o que que eu vou fazer com o que está aqui, né? Eu já Uhum, vinha de preparo de algum tempo, graças a Deus. O investimento com saúde mental uhum. é um dos melhores que a gente pode fazer na vida, porque vai reorganizando tudo. Né? Você consegue ter lentes que, como o Danilo usa óculos, você sabe que se tiver embaçado você não vai enxergar. Então a gente precisa tirar essas traves para conseguir ir adiante. Então, assim como eu tive a força para reformular o que não estava indo bem, né, na minha Uhum. vida pessoal, foi na profissional
Eu falei assim, a Renata é neta de empreendedora, né? Como eu comentei com vocês antes, sou neta de imigrante nordestina. Minha avó chegou na década de 60 em São Paulo sem falar, sem ler uma palavra, né? Analfabeta, mas ela se tornou comerciante depois de alguns anos, né? Ficou mais de 20 anos no mercado, né? Na área comercial. E a família, mesmo humilde, sempre foi muito trabalhadora e sempre acreditou Legal. muito na educação. Então, não tinha a desculpa, né, de assim, ai, não tem isso ou não tem aquilo. Não, a gente tem a força do saber. Então, Sim. quando a gente tem, é mover montanhas mesmo. Então já estava nas suas É, tá raízes. no sangue. Precisava só tirar as cascas, né? É isso aí. Mas me conta, Renata, como que a escrita entrou na sua vida? Ai, nossa, de uma maneira tão especial, ela veio sutil, eu Uhum. diria, né? Porque se me perguntarem, chega pela faculdade? Olha, eu sou formada em letras, mas a gente não aprende a escrever na faculdade, não. É muita teoria, né? A gente encontra várias escolas literárias, porém, eu acredito muito na questão de dons e talentos que Uhum. cada um recebe e vai se encontrar, né? Enquanto eu fui por mais de 10 anos executiva de área editorial, eu cuidava de partes muito mais burocráticas do livro, coordenava equipes, tinha pessoal trabalhando comigo, a gente fazia projetos incríveis, mas eu não tocava nos textos na parte exatamente do original, que se chama, que é a primeira versão do texto, tá? Eu lia muito e li a minha vida inteira, sou apaixonada. Não me perguntem como é que eu fui alfabetizada, porque com 5 anos eu lia. E isso a minha mãe contou e eu acredito, porque eu sempre fui curiosa, né? Eu queria de qualquer jeito saber o que estava ali. Legal. E aí a escrita chegou na época da pandemia, que foi um grande sacudidela no mundo inteiro, né? E aí a gente é despertado. Uhum. E uma amiga jornalista falou assim: Rê, vamos fazer um projeto. Ela, inclusive, é uma das minhas autoras, a Maísa Dores, depois vai ouvir. Beijo, mas você sabe que é o grande responsável por cutucar a escritora que estava hibernando, né? Porque um editor, só para explicar um pouquinho da área, já antecipando, nós cuidamos do livro. Nós recebemos um material bruto que é o texto, ele vai ser, ou ele já está na nossa língua, que é o português. Eu trabalhei muitos anos com tradução, então a gente pode cuidar também desse processo e olhar etapa por etapa até todo o livro estar formado, né? Mas nós não escrevemos. Geralmente não. Você revisa, você lê. Agora, o escritor, ele emprega a alma ali, ele está trazendo o conteúdo na sua forma original. Essa minha amiga da área e também hoje autora comigo, falou: Rê, vamos escrever um livro sobre como publicar um livro. E Ah, que legal. vamos fazer um treinamento disso. E foi assim que começou o Como Publicar o Seu Livro em 5 Passos. Está na Amazon, inclusive vocês podem buscar. Renata Mello e Maísa Dores são as autoras, eu e Vou a Maísa. comprar. Vai me ajudar a escrever meu livro. Com Danilo, Tô certeza. escrevendo o meu. muito E bom. aí eu nunca mais parei e também recebi convites para escrever para outras pessoas, que é uma modalidade cada vez mais requisitada no Brasil, né? Ela veio originalmente de fora, Estados Unidos utiliza bastante o serviço de ghostwriters, que são os escritores fantasmas. Não é um nome muito louvável, mas é uma profissão extremamente importante, porque dá forma, né, aos conteúdos que estão aí com as pessoas. Tem muitos que são educadores, mestres, mentores, ou pessoas de diversas áreas, profissionais liberais que querem trazer seus conteúdos, ou mesmo pessoas com as suas histórias de vida, porque cada história é um universo à parte.
né? Somos um Legal. universo à parte. Então, estamos aqui para isso. Foi assim, e aí eu nunca mais soltei e só comecei a dar muito mais vazão a algo que, de fato, eu falava, será que é para mim também? Né? Que audácia! Às vezes a gente tem medo de fazer Sei. aquilo que já pulsa nas veias, né? Mas você precisa se lançar. E aí eu me lancei. Como você lidou com esse medo, essa insegurança nesse momento? Vou ou não vou? Conta pra gente um pouquinho. É o famoso vai com medo mesmo. É, Eu sempre muito analítica do que eu faço, e muito crítica. Era a primeira pessoa a criticar, mas eu diria que é como todo processo que você vai aprender. Andar de bicicleta com rodinhas, né? E você vai e vai testando. Quantas e quantas versões eu não fazia e riscava, porque eu escrevia no caderno, ou então fazia o texto no arquivo e apagava e reescrevia inúmeras vezes. E você vai se aperfeiçoando, você vai encontrando caminhos. Mas eu diria assim, que quanto mais você lê, mais você também escreve. As pessoas acham que a gente, é só um ou outro. Na realidade, somos contadores de histórias de forma nata, né? A gente já vem, pensa nas pinturas rupestres, né? Que os ancestrais faziam lá na era primitiva. Desenho, gente, eles precisavam colocar símbolo, dar significado ao que eles viviam. E a gente faz isso com as palavras diariamente. Não à toa as redes sociais hoje fervilham, né? Tem pessoas que vão escrever mais, menos, ou elas vão interpretar, elas vão fazer os seus memes, e tudo isso é comunicação, né? Então a gente vai, cada um pode ter um escritor dentro de si, né? Contanto que se propõe a fazer-se sentir isso no coração também. Legal. você lembra a primeira história que você fez, que fez com que você pensasse assim, nossa, eu acho que eu quero fazer isso aqui pro resto da minha vida. A chavinha, né? É, É isso. sabe? Eureka. Exato. É porque assim, eu diria que a gente vai cada vez mais se apropriando da nossa identidade. Uhum. Sabe a pergunta que você me fez no início? Quem é Renata? Pode ter inúmeras Inúmeras. combinações que vão definir quem é a Renata, né? Mas, Uhum. em essência, nós somos um ser fantástico, porque somos imagem e semelhança, eu acredito muito nisso, né? Também. Então, esse lado nosso de ser espiritual nos dá uma capacidade que também é ilimitada da fonte que a gente vem, né? E aí, quando você me pergunta, mas quando foi que deu a chavinha, você falou assim, vou escrever, eu diria que agora, passado aí quase 5 anos escrevendo e quase 20 anos editando livros, eu diria que os últimos textos, cada vez que eu escrevo eu escrevi um ontem à noite, é o que fala assim, é isso que eu quero fazer pro resto da vida, porque Ai, ele que vai se delícia. Sim. aperfeiçoando, né? Sim. Os primeiros são as impressões da nossa criança interior falando, porque você Sim. está tomando contato com aquilo que você está fazendo pelas primeiras vezes. E aí depois você vai ficando bom naquilo. Você fala assim, olha que legal. E não de uma Legal. maneira vaidosa, Sim. né? Não é egóico. É porque você fala assim, quanto mais você faz, mais você transborda. Está Isso é no muito bacana. propósito, é É, contentamento, é no lugar exato, né? exatamente. É isso aí. É super entendível, porque eu tenho a sensação que eu nunca vou terminar meu livro, porque eu começo a escrever, aí eu termino, tal, por hoje chega, tal. Eu digitar, né? Escrever não, eu tô digitando. Aí, daqui a pouco eu falo, poxa, eu poderia ter escrito isso. Eu poderia ter escrito aquilo também. Eu poderia ter incluído, né? Incluso isso. Eu poderia ter. É assim mesmo? Sim, poderia ter incluído. Não, e faça. E sabe o que é legal? Você realmente nunca vai terminar, Danilo, se você não colocar aquela coisa do eu vou terminar essa última linha, eu vou sofrer, eu vou dar o meu filho pro mundo, mas ele vai. Você estabelece, porque do contrário você vai ficar sempre numa relação que você não solta. Porque você ama o que você faz, você quer da melhor maneira, mas pode ser que passe uma vida. Eu vou falar isso pra você porque faz 2 anos que eu estou escrevendo o meu livro, porque as pessoas me cobram. E aí,
cadê? E eu falo assim, tô cuidando dos meus autores, né? Quem já conhece a Manjedoura, que é a minha editora, sabe que tem ali 6 publicações atualmente e caminhando para as próximas, né? Então eu sempre estou para o outro, mas tem o nosso lado também. E a maneira que a gente tem para soltar, desprender, é de fato colocar no papel, olha, vai tal data e você solta. Aí você vai correr e você vai lançar, É você o vai ver. desmame. É o desmame. Só. Tô na metade. Vamos. Depois da assessoria, né? Depois ali da consultoria, quem sabe vai. Pô, vai. Você começou com a editora ou como escritora? Eu comecei primeiro escrevendo, então, sabe aquele processo, como eu falei, né? Eu fiz uma mudança muito grande na minha vida. Foi assim, uma guinada. Quando eu mudei meu estado civil, eu mudei de casa, eu mudei de emprego, A vendi mudança tudo que total. eu tinha. Foi. É a expressão queimei os arados. Foi o que eu fiz. E eu iria empreender, na verdade, em outro ramo. Isso acho que vocês não sabiam, que eu não contei antes. Pois conte. Exato, eu queria muito empreender na área de alimentação e serviços, porque eu sou uma cozinheira amadora. Adoro. É uma das, Masterchef. é uma das coisas que eu gosto muito de fazer. O meu irmão, inclusive, é chefe, né? Formado em gastronomia e faz nutrição. Beijo, André. Legal. E aí, eu tava muito, assim, com o coração, quero fazer tudo que eu não fiz, estava represada, tinha muitos sonhos que eu queria, pensava que eu precisava estar com a pessoa para fazer, e quando eu me descolo, eu falo, vou embora. Só que o que acontece é a famosa, aquele efeito que as empresas, os microempresários, quando começam, se eles não estão estruturados, não têm um suporte, uma base, vai uma hora desmantelar. Então, o meu primeiro CNPJ, na verdade, eu encerrei, porque não era, inclusive, iria me tirar do propósito, que Propósito. era Sim. continuar fazendo livros e trazendo uma mensagem que mudasse, de alguma forma, a vida das pessoas de maneira positiva. Então, eu tive uma queda bem grande. Isso fez com que eu saísse do mercado editorial por um período, né? Eu já tinha saído na época da pandemia, porque eu falei assim, não quero mais isso aqui. Eu já estava estrangulando para poder fazer do meu jeito o trabalho, como eu acreditava. Sabe aqueles ambientes que às vezes você fala assim, não tá legal, você precisa mudar coisas, Uhum. né? E às vezes não é o outro, não, é você que precisa mudar. Sim. E então você faz esse movimento. Então eu fiz por 2 vezes, eu fiz em 2020 e depois em 2023, quando aí de fato eu me aposentei do mercado editorial, eu passei só a atender clientes de maneira particular, né? Então, pessoas que me procuravam para fazer os seus livros. E depois uma delas, que também foi extremamente importante no meu caminho, a Elisa, que está nos Estados Unidos, é uma das minhas autoras também. Beijo, Elisa. Ela falou assim: você é tão boa no que você faz, mas você só vai me entregar o texto. O que que eu vou fazer agora? Por que você não faz tudo, já que você sabe fazer tudo? E aí aquilo foi um gatilho para que eu mudasse a chavinha de vez e não tivesse medo de investir em abrir o negócio em todas as pontas, né? Então, Aí sim, de surgiu a editora. fato, exato. Ela nasceu no finalzinho de 23. Eu já estava por conta, porque eu tinha me desligado do mercado. Eu falei, agora você vai. Não tem o que fazer. Foi. Foi, é entrar no mar aberto. Falei, eu sei nadar, eu tô com boinhas no braço ainda, mas eu vou embora. E que baita lição de vida. Muito, muito, muito. E tem sido assim até hoje. O propósito é desafiador. É, Tem que ter tem coragem. que se lançar mesmo, né, para viver Muita. aquilo. É uma vida de fé,
pisar mesmo sem ver o chão. Você não Uh, sabe. Você acredita, mas você não sabe nem, né, como que você vai Exato. chegar A lá no que você gente acredita. é o montar o paraquedas enquanto você está na queda livre, né? E assim, eu falo, se as pessoas falam, Rê, você se arrepende nem um minuto. Pode ser que Porque, no caminho, né? Ficava, o que que eu tô fazendo aqui? nossa, Mas exato. Aí você depois. acorda e fala, socorro, e agora? Porque é muita coisa Sim, para dar conta. Mas não é impossível, né? sim. Lógico que exige uma boa dose de tudo um pouco, né? Uhum. E aí o que que eu fui buscar? Meios para me fortalecer, né? Primeiro, mentalmente, organizar linhas de raciocínio, como você constrói um plano de negócio, para que caminho você vai rumar. E então eu comecei fazendo o que eu sabia fazer, né? Então eu já fazia livros, ok. E o que mais? O que, que poderia ser diferente? Exatamente o atendimento a autores estreantes, que no mercado brasileiro é algo que tem carência, né? Existem grandes grupos editoriais, eu trabalhei para alguns deles e está tudo certo, é uma cadeia tradicional, porém tem muita gente que está represada, né? Fala assim, eu quero fazer meu livro, mas como é que eu faço? E aí, às vezes, elas caem nesses hubs gigantes, né? Essas editoras que têm as suas estruturas e são organizadas, mas falta aquele ajuste fino para pegar pela mão e fazer Entendo. o processo desde a concepção, que foi o que eu me especializei em fazer, que muitos chamam de mentoria literária, né? Então, eu Legal. Entendo. fusionei o processo quando o autor me procurava, né, os clientes, que a gente chama de proponente, inclusive, é, é desde o início uma entrevista, uma anamnese, vamos sentar, vamos conversar, como é que eu posso ajudar, e eu mostro esse caminho, Para né? que ele deixe mesmo a marca dele naquela história, né? Seja realmente a Isso. identidade dele, né? Sim, e principalmente aprender a fazer, né, os livros, porque senão, ainda mais em era de inteligência artificial, Uhum. Uhum. fica algo tão solto, né? Superficial. Superficial, e o trabalho de um editor é você ter um olhar acurado, né? Dedicado àquilo, porque a gente molda. É um trabalho realmente artesanal. Pelo menos o meu, sim. Então foi isso que eu fui fazer com a manjedoura. E ela tem esse nome porque ela é um bercinho mesmo, né? Legal. Então Entendi. é o berço dos livros que transformam vidas. Esse é o Sim. Legal. slogan da Ó, editora. que bonito. Conta Obrigada. pra gente, Renata, qual foi os seus maiores desafios, assim, lá no início? Ah, isso. Tentando selecionar Burocracia um. financeira. Exato. Sabe que foi engraçado? A editora, ela nasceu e o nome veio só depois, né? Tudo foi acontecendo. Foi uma autora também minha. Olha como as pontas vão se conectando, né? A Dani Morreale, que é autora do Empreender em Si, maravilhosa, ela me trouxe essa mensagem. Ela falou: Rê, esse nome é para você. Né? Se você ainda não encontrou, use manjedoura. Olha, é Legal. lindo. Eu até falo que ela que é a fada é a madrinha, né? Ela traz Batizou. essa referência para Legal. mim e fez tanto sentido no que eu estava fazendo. E a dificuldade quando me perguntam, né, o que que você enfrentou de mais desafiador, era estruturar tudo sozinha. Porque quando a gente está começando, muitas vezes quem acredita no seu sonho é só você. É só Claro, tem você. os amigos, tem a família, mas o mercado, gente, sabe aquele que vai pagar a conta? Já são outros 500. Então, era o desafio de administrar e operar, ou seja, sair do caminho, né, do empreendedor, o faz tudo, para conseguir de fato assumir uma postura de empresária e ter o negócio e gerir esse negócio para que ele se sustente, né? Então, eu diria que o primeiro ano ele foi muito focado nisso. Chegou uma hora que eu falei, e agora como que eu atendo todo mundo?
né? Que ia chegando ao mesmo tempo, desafio de organizar, de estruturar, mas eu diria que para quem está nesse processo também de empreender, cada um na sua área, nos seus negócios, manter a calma e buscar sempre também essa questão de treinamento, de informação, não buscar fazer tudo sozinho. Então, eu fui, lógico, indo em cada área, encontrando profissionais que me dessem esse suporte, né? Então, contabilidade, jurídico, para estruturar mesmo, e aprendendo e tendo paciência, principalmente consigo, porque afinal de contas é uma carga grande que a gente assume, né? Mas se ela chegou para nós, é porque é para ser feita que a gente é capaz de fazer. Sim, capacidade. É legal o que você está falando. Até me trouxe à memória um dos livros aí que eu estou lendo, do Paulo Tato, que a gente começa a empreender e a gente às vezes quer ser super-herói, a gente quer fazer tudo sozinho. E aí a gente até muitas vezes cai na questão do orgulho, aquele orgulho próprio, vou fazer acontecer sozinho e tal. E ele fala um pouco da história dele, até dando spoiler. Ele fala Uhum. sobre que foi pessoas que mudaram, Deus colocou pessoas na vida dele que mudaram a história dele. Isso. Então, e é um pouco o que você está falando também, né? Uhum. Deus vai colocar pessoas ao nosso redor, propósitos, Tudo. moldam propósitos. Exatamente, exatamente. E aí, quando a gente acha assim que, nossa, não vai ter da onde tirar, como é que você vai solucionar? Situações acontecem e elas reorganizam o caminho. Por isso que o desistir, e tem muitos especialistas que falam esse jargão, né? Desistir não é uma opção, ela não é mesmo, porque você já chegou até Hum, esse ponto. Né? Teve um momento nesses 2 anos de empresa agora aberta que eu falei assim, não vai dar? Lógico. Falava, meu Deus, eu vou ter que bater na porta de novo dos trabalhos que eu já tive, falar assim, "E agora eu preciso não consigo trabalhar. pagar as contas." Mas, ao mesmo tempo, se você se mantém confiante, isso é um princípio de fé, porque você não vai ver o que vai acontecer, você não sabe, Uhum, mas se você se mantém nesse princípio, vem uma resposta. Ela não tarda. E muitas vezes ela vem exatamente, até em valores, eu diria. Já aconteceu isso comigo, olha, a conta era X. Naquele dia, X caiu de outra pessoa. Eu falei, meu Deus, é muito Que impressionante. loucura! Sim, sim, para mostrar que quando a gente vai também por um processo, e isso faz parte de toda a fundação da manjedoura, né? Ela é uma tríade que cuida do ser como um todo, é corpo, mente e espírito. Se você se mantém independente da questão religiosa, mas se você se mantém convicto num princípio de fé, você vai muito mais longe, né? Porque você suporta, você se torna mais resiliente, a sua consciência é ampliada. E hoje em sim, dia a ciência cada vez mais comprova isso, né? E é o que tem me mantido até hoje. legal. Até que nos ajudou o Bom. senhor, com certeza. Amém. Passando toda essa aflição, dificuldade, como foi a sensação de pegar o primeiro livro publicado pela Manjedoura? Ai, nossa, a- quando eu penso na cena, já começo a me emocionar e vocês perceberam, Ah, porque foi resultado de trabalho e de fazer com amor. Então, quando ele chega para mim da gráfica, e muito legal, porque eu já conheci os processos, já tinha feito isso centenas de vezes, né? Eu trabalho com livros desde 2007, e então, engraçado que era novidade, sim, porque dessa vez era uma marca pessoal e a prova de que eu podia acreditar em mim, mesmo sozinha, eu não estava sozinha. Então foi sensacional. Eu chorei, fiz um Meu reels com a filho, cara de choro. meu filho nasceu. Exatamente. As pessoas que acreditaram no meu trabalho, né? A Pilar Asnar, inclusive, é uma das minhas primeiras autoras, e foi o dela que a gente estreou na Manjedoura. Ela comemorava. E é engraçado que ela é espanhola, radicada no Brasil.
E ela falou assim: fenomenal o seu trabalho, fantástico. E ela é a minha autora até hoje, até hoje. E então, assim, foi uma sensação de liberdade, de autorrealização boa, né? No sentido de, poxa, faz sentido o que eu estou fazendo. E aí eu não quis parar mais, mesmo com Legal. todos os desafios. Fazer livro no Brasil é um caso à parte, eu diria, né? O mercado sofre muita variação, taxas são impostos. Não é um custo que eu vou falar assim, gente, olha, é o preço da pizza. Não é. Mas vale muito a pena, porque é o caminho. Eu diria que uma vida ela é transformada quando ela tem acesso a conhecimento. Sempre, sempre, né? A ignorância ela é um grande mal no mundo, em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos da palavra. Então, quanto mais acesso a gente puder ter à leitura, né? A gente se transforma e transforma todo o ecossistema. Né? Então, eu vou continuar batendo nessa tecla das habilidades que me forem atribuídas e seguir tentando contagiar o máximo de pessoas que eu puder. Se hoje eu contagiar vocês dois, já estou feliz. Ai, Já ótimo. começou. É. Eu imagino que no Brasil é desafiador escrever também, né? Porque a aderência a livros, a aderência à leitura no Brasil é bem baixa. Oh. Mas o bom é que os que leem, pelo menos compram bastante. Sim, tem uma espécie, vamos dizer assim, de compensação. Tem uma pesquisa chamada Retratos de Leitura no Brasil. Depois vale a pena fazer uma pesquisa na internet para vocês terem acesso a esses dados, porque eles são abertos, né? Então, periodicamente, eu não vou me recordar agora o intervalo de anos, não sei se são 3, 4 anos, sai um censo desse movimento de leitura. O que as pessoas leem, o que mais consomem, só para vocês saberem. O ranking são os religiosos, depois os livros de autoajuda, desenvolvimento pessoal, que é o filão em que eu me encaixo, e eu sempre fui muito, muito aficionada por esse filão, porque justamente cuida da nossa casa, né? De quem somos. E quando a gente se estrutura, todo o resto se organiza, né? E embora as pessoas não tenham ainda, né, o brasileiro, de modo geral, médio, não tem esse hábito, com o passar do tempo, a gente vai mudando um pouquinho. Milímetro a milímetro, né? Até que sim a gente consiga dar uma vazão enorme. E olha que apesar de ser dificultoso a escrita, né, não é algo que seja tão pulverizada, ainda talvez as pessoas não sejam tão estimuladas, sempre tem o fator interno. Eu não sei se vocês já ouviram falar, Cora Coralina, uma das maiores escritoras brasileiras de todos os tempos, ela só começou já na senioridade. Ela foi uma senhora, se eu não me engano, mais de 60 anos é que ela começou a escrever. Legal. Até então ela criou os filhos, ela tinha uma vida simples, 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 esposa, mãe, era aquele ser cozinhar, mas uma poeta. E ela foi realizar o sonho dela. Nunca é tarde para realizar o Não, sonho. exatamente. Mais Então, linda. assim, lindo. Eu, inclusive, Colcha de Retalhos, recomendo que todos leiam um texto maravilhoso que é um reflexo da vida. Ai, que Legal. bom. Anota aí, Cris. Sim. Bom, Renata, conta pra gente como que é o processo para escrever um livro do zero. Uau! Primeira coisa, ter essa determinação. Falar assim, quero, vai, porque a decisão é o primeiro passo para tudo, tá? Isso, inclusive, é ensinamento de um dos livros-chave da editora chamado Peça Perdida. Então, você começa a falar, quero fazer, maravilha. Como é que está a história dentro de você? Já tá com pé e cabeça? O que vai escrever? Porque às vezes a pessoa fala, quero escrever um livro, mas não tem muita ideia do que vai ser, né? Quer falar alguma coisa, mas não sabe exatamente, como, mas né? definir principalmente qual que é o objetivo, né? Vai atender quem especificamente ou você vai querer publicar o seu diário?
tem gente que às vezes quer publicar o diário, mas aí o Não sabe diário... nem o público-alvo, né? Exatamente, mas o diário, de repente, talvez não sirva para muitas pessoas. Claro que tem biografias maravilhosas, autobiografias, né? Mas sempre que vá trazer uma mensagem para o outro. Você Sim, está servindo, afinal de sim. contas. A gente vem para servir, Não é um né? Exatamente. desabafo, né? E aí, quando tem esse processo claro e definido, a pessoa já escreveu, né? Já que nem o Danilo, você está escrevendo pelo que você me Já sei contou, né? Você começo, já meio e está, fim. olha que belezinha, você já está estruturando. Você tem um texto, elabora essa sinopse do seu livro, resumo. O que que você contaria às pessoas, né? Para que ele cada vez mais tenha um corpo. Dentro de processos editoriais, Cris, a gente ou vai receber esse original, que é a primeira versão do texto, ele completo, ou às vezes a pessoa fala, poxa, eu não tenho, mas a história está aqui. Aí sim ela vai precisar de profissionais como eu que escrevem para ela, e aí é todo um processo de montar esse texto, seja por meio de entrevistas, gravações, aquele conteúdo que está na pessoa vai ter que ser passado por um canal até que entre no formato de texto. E daí, original pronto, esse texto compilado na sua integralidade, começo, meio e fim, você falou muito bem, vem todo o processo de edição. Existem revisões, muitas vezes, né? Três são obrigatórias, pelo menos dentro do meu processo, né? Elas são separadas. Você vai ter edição de texto, revisão de texto, leituras de prova, porque o olhar às vezes a gente vai ler certo o que não está certo. Então, são alguns profissionais dentro de uma cadeia cuidando dessas etapas, até que passe para um processo que a gente chama de diagramação, vai receber um projeto gráfico, que é a carinha desse livro. Olha como é uma cadeia, pelo menos uns 12 processos envolvidos Nossa, Uau. bastante. até o Nossa. final. Exato. É como se fosse um processo fabril mesmo, né? Uhum. Você tem, é uma indústria até chegar à ponta final, aquele livro pronto para a impressão. Vai ter tido capa, essa capa vai ter sido elaborada. Hoje mesmo, por exemplo, eu estava fazendo um exercício. Oh, me desculpe! E agora eu mexi em tudo. Não, pode Então continuar, tá tranquilo. bom, eu me empolgo, eu falei que eu me mexi. Não tem problema. E aí, quando vem esse. Eu estava dizendo, né? Hoje eu estava fazendo os textos que ficam na contracapa. Isso também é um trabalho de editor, por Legal. exemplo. É bastante Tudo detalhe. é pensado, calculado. A gente faz um estudo, uma análise de como esse livro vai ser posicionado no mercado, para quem, para qual audiência ele vai ser veiculado. Então, é uma inteligência por trás, né, de cada uma dessas etapas. Então, quando a pessoa fala assim, quero publicar um livro, cuidado com o que vai encontrar na internet em termos de facilitação, porque às vezes você pode trazer algo que é parecido, Parece mas um não livro, mas não é. Mas não é um livro. Não, Perfeito. legal, tem toda uma estrutura e tal. Sim. tem. Tá, ele até me convenceu. Realmente, a gente vai fazer aquela reunião sim pra Que gente bom, Dani. fazer meu livro. Por E favor. assim, Amém. uma dúvida sobre a questão da publicação. Eu acredito que muitos escritores, assim, iniciantes, têm aquele receio de acionar uma editora e a editora talvez roubar a ideia do livro. Eu acho que deve acontecer isso. Então, eu acredito que as pessoas ficam procurando indicações e editoras confiáveis. Sim. Como se blindar disso? O que fazer? Qual que é o processo para você não, tipo, ser enganado por uma editora, por exemplo? Sim, na verdade, tem toda a lei de direitos autorais, né? Então, qualquer pessoa com um CPF consegue entrar na Câmara Brasileira do Livro e registrar o seu próprio livro, tá? Uma vez ele registrado, sabe-se que esse material é seu. Ainda que haja algum risco de plágio, você está assegurado por essa certificação que você foi fazer
lá no início. Então, esse é um primeiro ponto. A editora está requisitando para olhar o meu material. É um processo, é uma praxe, É uma tá? praxe. De mercado. Isso Uhum. vai acontecer. Coloca a marca d'água, pode ser uma amostra, e sim, busque referências profissionais que são habilitados, né, Uhum. para se fazer isso. Dentro da minha experiência, já tive cliente que falou assim, tá, mas quais são as suas referências? É um detalhe importante. Um ghostwriter, ele geralmente não revela quais são os livros que ele trabalha, porque nós assinamos cessão de direitos autorais, né? Então eu Uhum. cedo aquele texto que eu estou fazendo para outrem, né? Uhum. E tá tudo bem, eu tenho essa responsabilidade legal de manter esse sigilo, né? Mas eu posso, por outro lado, trazer as experiências que eu já fiz, como foi o fato o que eu trabalhei. Claro que tem registro público, autores que eu fui editora, depois quem quiser Uhum. me seguir vai ver algumas personalidades lá, porque tive a felicidade de encontrar uns famosos no meio do caminho, então isso foi muito legal, né? Você fica meio que na esfera de celebridades, entende um pouquinho desse mundo. Mas voltando sobre a questão da proteção, primeira coisa é isso: você pode registrar a sua obra, você por conta Uhum. própria, depois ir buscar uma editora tranquilo, ou se está tranquilo com relação a quem está te atendendo, essa editora vai registrar para você. Eu, por exemplo, registro todos os direitos autorais dos meus autores. Não, legal. Eles estão Você veiculados. assessoria eles também nisso. Sim, eles estão veiculados à minha editora porque ela de fato é uma casa publicadora regulamentada. Uhum. Sim. Não, é legal que assim, você passa segurança. Até no primeiro contato, até antes de trazer você aqui, Que legal. é, você consegue reconhecer as pessoas muito só pela fala, só de você conversar, você consegue ver que são pessoas que realmente transparecem honestidade. Você sabe, assim, eu pelo menos tenho esse feeling de olhar para pessoas e saber, falar assim, ah, essa aqui posso confiar, essa aqui Sim. nem tanto, tal. E Que você, assim, bom. sempre trouxe essa segurança. Tanto que antes até de convidar, assim, de a gente acertar, trazer você aqui, eu falei, vamos fazer a reunião, vamos, Que vamos pôr esse bacana livro pra ver. andar. E vamos, Ai, vamos sim, Gostei. vamos Que colocar esse livro bom. pra andar, porque é até isso. O que eu tô expondo aqui são preocupações mesmo dos autores. Fala, poxa, e não é só Sim, na escrita, né? Qualquer negócio, qualquer empreendimento, quando você sem vai buscar um sombra de. investidor, uma consultoria, alguém, as pessoas têm Aham. esse receio de, tipo, poxa, será que vão me ajudar ou não? será que vai me Sem dar, né, uma sombra rasteira? de dúvida, e é importante sempre estar amparado por um profissional que saiba. Se ele é treinado, quanto mais treinado, melhor, né? Então imagina, quem está começando, poxa, para que caminho que eu vou? Quantas vezes eu não peguei materiais que eu falei assim, se der esse ajuste aqui, a gente Fica atinge perfeito. outro ponto e sim, e acaba validando. E eu fico muito feliz. Essas experiências eu também adquiri com trabalhos anteriores, enquanto eu também era, na minha época funcionária, teve autores que esses foram os meus cases lá que me prepararam para o que eu faço hoje, né? E dão essa segurança. Um dos pontos, se eu puder citar uma palavra, nem sei se vocês vão me perguntar isso, mas me veio no insight, então eu Fica à vou vontade. dividir. Tenham confiança no que vocês fazem, porque se vocês sabem fazer, é porque dá certo, é porque está validado. Né? Autoconfiança, né? Essa capacidade de confiar em você mesmo e na sua entrega é o que faz você seguir adiante. E mesmo que tenha falhas no processo, você se recupera rápido, né? Você levanta e você faz melhor, Legal. né? É isso. Perfeito. Volta pra rota, né? Recalculando rota. Sim. Conta pra gente, Renata. Quando uma pessoa te procura, né? Procura a sua editora para fazer uma publicação, o que que ela precisa trazer pronto para dar início a esse livro? Olha, a di- e eu sempre falo isso, a disponibilidade de trazer essa história da maneira mais clara possível para o editor é fundamental. Por que que eu falo isso? Porque tem vezes que a pessoa vem e às vezes ela não tá tão interessada em trazer o livro, né, nessa sua essência. Tá querendo preço, agilidade,
será que ela está conectada mesmo com o que ela vai fazer enquanto propósito de livro? É essencial que a pessoa tenha essa consciência, porque um livro, ele não é só um investimento, né, vamos falar financeiro, mas ele é de vida. Um autor nasce junto com um livro também, Legal. né? Então, o que que ela precisa trazer essencialmente é essa figura dela, a presença, o estado de presença, falar assim, legal, eu vou fazer um livro, olha, quero fazer isso aqui. Eu tenho de tal maneira, eu tenho começado, eu tenho uns escritos, eu tenho uns áudios gravados, eu não tenho nada, mas ao menos essa clareza dentro dela, né, de manifestar o que se quer, para que aí sim uma proposta editorial seja montada. Muitas vezes o profissional, eu falo profissional porque a maioria dos clientes que me procuram são pessoas de áreas específicas, são empresários, têm seus próprios negócios. Ah, eu quero fazer o meu método. Perfeito. Então me conta o que que é esse seu método, né? Então, esse é um item obrigatório, a pessoa trazer o objeto, vamos dizer assim, né? É o objeto que vai ser empregado nesse livro. E depois todo o restante a gente cuida juntos. Quatro mãos. Não, legal. É bacana. Não sei se você pode abrir isso e tal, mas só pra gente ter uma ideia. Quanto custa em média lançar um livro, assim? E quais são mais ou menos, tipo, tipos de modelo de lançamento de livro? Quanto custa em média? O que que precisa? Sim, essa é a pergunta do milhão. E eu diria assim que se vocês derem um Google, o Gemini lá do Google vai dizer. Pode falar marcas? Já eu falando Pode, já, pode ficar à né? vontade. Ui, já falei. Vai dizer assim um leque bem extenso, né? De 3 a 150 mil. Já pensou? É uma coisa um tanto. Como é que eu posso dizer? Não vai ter nada tabelado, nada fixo. E se houver, aí é uma prática, uma escolha de modalidade empresarial de quem se lança no mercado editorial para fazer livros. Não é o processo que eu faço. Então, tudo que entra na editora vai ser estudado caso a caso. Entendi. Claro, dentro da cadeia dos profissionais, existem os custos. O designer vai ter o preço, né? O designer é o que vai Uhum. fazer a arte de capa, o que vai fazer a arte do interior do livro, que a gente chama de miolo, os revisores. Nós temos métricas para calcular tudo, páginas, laudas, termos técnicos que são dentro da área. Isso tudo vai compondo um orçamento, né? Mas eu diria assim, hoje em dia tem facilitações que flexibilizam o custo. E uma delas é a gente trazer a impressão, para quem tem interesse em fazer o livro, a impressão sob demanda. Então, hoje em dia, você pode publicar um livro. Você pode ter um exemplar do seu livro. 5, 10, ou vai nas tiragens maiores, né? Eu, por exemplo, tenho livros com tiragens diferentes, para cada um uma modalidade específica, porque ou aquele autor vai ser palestrante, vai fazer circuito, né, de treinamentos, ou ele montou um curso e o livro é item obrigatório, ou vai apenas para a livraria, ou ele está fora do país, né? Eu tenho 3 autores que moram fora hoje, e a maior recorrência de vendas é internet, então é sob demanda. Legal. Isso facilita demais. É importante a pessoa se preparar, saber que ela vai sim ter esse investimento e a começar a buscar saber o que vai entrar para dentro dessa fatura, né? As propostas editoriais, comerciais, elas precisam estar bem clarificadas do que é aquilo que a pessoa está comprando, afinal de contas, né? E Uhum. aí sim vai mudar muito. Muda muito se, por exemplo, ela tem um texto já escrito ou se ela vai contratar um profissional para escrever, né? E aí sim, aí você tem valores que vão Personalizada. variar muito. Só tome cuidado para não ter o gato por lebre, né? Falar assim, nossa, vou fazer todo o meu livro e vou pagar R$ 1.000.
Aí você olha e fala, opa, Uhum. não vai cobrir o custo nem de uma Sim. etapa, né? Mas não é um bicho de sete cabeças e existe muita facilitação também, né? Legal. A começar que nos últimos anos o processo de autopublicação, ou seja, a pessoa pode fazer o seu livro e subir na internet, facilitou muito. Não sei se vocês já ouviram falar de Wattpad, era uma plataforma que as pessoas escreviam mesmo, colocavam capítulos de livro ou um livro inteiro. E podia ser lido assim. Ah, eu vou gastar o quê? Claro, depende se ela está fazendo tudo por conta, e aí tem que tomar muito cuidado, Uhum. né? Porque revisão precisa ser um profissional capacitado, edição a mesma coisa por mais que escreva direitinho, né? O layout, o visual desse livro, a pessoa ela pode ir buscando todos esses serviços de maneira independente, isso que faz a autopublicação se chamar assim, ou ela pode buscar sim profissionais habilitados, dependendo do que ela quer atingir. Né? Eu acho que eu fiz essa pergunta para você também quando a gente estava começando a falar, né, Danilo? O que É isso você aí. quer atingir? Quero ser um best-seller. É Então, isso aí. É isso aí, Danilo. não é pouca coisa não, Cris. É. Bom, vamos falar um pouquinho de propósito chamado? Sim, vamos sim. Vamos. Renata, me conta o que que a escrita transformou em você, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Ah, tudo, né? Aí o FAI é o momento que a Renata, a voz até muda, porque de fato está conectada a minha alma, ao meu espírito. É, ela me deu voz, né? A escrita. Inclusive, tem um dos livros que chama Olhe para Trás, publicado na Manjedoura, que é o da Maísa, que eu contei dela para vocês já, né? Uma grande parceira que me incentivou a escrever lá atrás. É o poder da escrita curativa. Então, sabe aqueles momentos que até se fala assim, não estou conseguindo articular, talvez não está saindo legal. Pega um papel, uma caneta e escreve. É papel e caneta, não o celular, não o computador, né? A escrita, ela mudou e me moldou, porque me deu estrutura e forças para alcançar degraus que antes eu nem sabia que eu podia subir. Então, isso foi o mais espetacular do processo. Às vezes a pessoa fala, nossa, eu não tenho tempo, ou é difícil, ou eu não sei. Mas será que está se propondo realmente a fazer? Se propor, a gente até pode. Agora, a questão é o agir, é esse fazer constantemente. Então, a escrita ela me trouxe disciplina, orientação, determinação. Eu me tornei mais decidida e com o sentimento de que a procrastinação não iria me vencer mais, porque a gente se propõe e faz. É isso. Legal. Perfeito. Renata, é legal que propósito, né, influencia e transforma propósito. Como que é para você ver o seu propósito transformando vidas? E mais uma pergunta. Tem alguma história marcante que você, de alguma pessoa que você fala que você viu que você impactou e mudou a vida dela? Nossa, olha, Que combão. é, Nossa. é, eu diria assim que eu vivo, graças a Deus, hoje, a cada dia com a comprovação de como as vidas são transformadas, porque a primeira foi a minha, né? Então a gente já tem esse espelho em casa e fala, meu Deus, como é algo absurdamente extraordinário você viver daquilo que você acredita e quando isso muda pelo menos o dia do outro. Eu recebo mensagens de pessoas que falaram que começaram, né, a se movimentar a partir do que elas viram nessas histórias, né? E hoje em dia não só o processo dos livros, né, essa parte autoral, eu tenho também associado a
a circuitos agora maiores, com audiências para palestras, com workshop, com treinamento. Eu falo, meu Deus, olha Legal. onde a gente é capaz de ir quando a gente só se deixa ser conduzido pelo propósito que nos é confiado, porque a gente foi moldado para fazê-lo, né? Então, você pergunta de histórias, né? Se tem uma assim que impactou. Sabe quando eu vejo o processo, parece que a gente só vai receber, você nem imagina que você vai entregar para o outro também. Você está servindo, você está ali, você está. Olha, eu faço isso aqui, né? Eu sei fazer isso. E já imaginou isso que você sabe fazer de bom, seja um bolo gostoso, seja um podcast super bacana, seja um livro, né? E a pessoa fala assim: olha, a partir disso que você fez, eu comecei a fazer também porque me inspirou. Eu tive autor que falou isso para mim. Falou Que assim: legal. olha, você que me incentivou a ir cuidar da minha saúde física, porque eu vi os seus resultados e até hoje a pessoa está nesse processo, que é a Dani do Empreenda em Si, maravilhosa. Ela falou: Rê, você me incentivou quando eu te conheci. Olha que incrível. Ela me trouxe a cultura dela, né, do empreendedorismo consciente, e eu transferi para ela algo que eu estava fazendo na minha vida, de maneira que eu falei, intuitiva. Sim, eu fui agregando as capacidades que eu fui recebendo ao longo do tempo e fazendo isso disciplinadamente. Foi muito valioso. Pessoas que falam assim, a leitura me tirou de um estado deprimido. Ou a leitura me incentivou a sair de um relacionamento que estava muito ruim, né? Então você vê como você pode ser um influenciador do seu meio. Você não precisa ter os milhões de seguidores de muitos famosos, como a gente vê hoje. Você pode ser essa influência positiva diariamente na vida de alguém quando você sabe quem você é, da onde você veio, principalmente de quem você é filho, quando você acredita, como a gente estava falando no começo, né, de ser imagem e semelhança. E aí é extraordinário. E nada nos freia mais, a gente só vai. Sim, Que legal. ainda mais quando você encontra seu propósito, você entende que não tem mais nada a ver com você, não é sobre você. Não é sobre É você. sobre servir mesmo, fazer aquilo que você foi chamada para fazer e pronto, né? Uhum. Aí você vai vendo os frutos, as pessoas sendo alcançadas, né? Sim. Mudando realidade das pessoas. É muito extraordinário isso. Exatamente. Então volta lá pro contentamento. Isso é muito, muito bacana, muito bom. Eu posso Exato. dizer que até eu indiretamente, né, assim, indiretamente, né, pelo livro do A Riqueza da Visão, que eu estou lendo, até propaganda aqui, né, que você tem parte nisso, é escrito, Paulo Tato, né, Sim, eu então, editei o livro então, dele. você tá lendo assim e você fica, é isso, É isso. vai virando algumas chavinhas na Não mente, é? você vai, é libertador, a escrita é libertadora, a leitura, A né, leitura. é libertadora. E é uma sequência, né? Olha só que incrível, daqui a pouco a gente está trazendo uma série de pessoas que têm tanto para compartilhar e às vezes elas estão guardando por esse receio de, eu não sei escrever, ou não consigo, ou nunca fiz. Mas se proponha. Então, quanto mais leitura, e de novo a leitura, ela é assim um santo remédio para tudo. Façam esse teste minutos por dia, né? Porque às vezes o que falta é só uma intimidade. É assim como o processo de oração, né? Às vezes você fala assim, mas eu não sei. Eu falo, mas se você já conversou com Deus alguma vez, é só você e ele, às vezes você pode fazer isso mentalmente, né? Sim. E então o mesmo se dá com a leitura. É aos poucos. Você fala assim, mas eu me distraio. Volta lá de novo. Quantas vezes eu não li uma mesma página por dias seguidos? Porque eu não sou diferente de ninguém. Tem o processo de ser Sim. profissional da área? Sim, mas o que nos forma, né, como leitores de fato é a prática. Como Sim. tudo na vida, como um bebê que aprende a andar, vai cair
trocentas vezes. Ainda bem que é molinho, não se quebra, né? A mesma coisa a nossa neuroplasticidade, né? A capacidade que a gente tem da mente se expandir. Ela se expande quanto mais a gente confia nesse processo de leitura. Poxa, eu tô cansado, trabalho o dia inteiro. Não interessa. Um parágrafo, gente, não vai morrer. Vai mudar a vida. Foco, Perfeito. determinação e vai em Sim. frente. Sim. É um parágrafo a menos escrito, um parágrafo a mais do livro. É Isso isso. aí. E Renata, como é que você enxerga o futuro da escrita hoje, já com tanta tecnologia, né, envolvida hoje? Assim, para quem conhece a Renata mais de perto, né, sabe que eu não sou tão adepta ainda à inteligência artificial com relação à escrita. Principalmente porque eu tenho um processo muito artesanal de fazê-lo, né? Mas a tecnologia, ela vem para facilitar, sim. A gente não pode estar alheio a isso. Eu só diria para que nós não atribuamos 100% o processo autoral a algo que é artificial, porque não será você, né? Então, o futuro, ele pertence a nós seres que somos já extraordinários e únicos, né? O que a gente constrói, a inteligência artificial foi construída pelo humano, né? Não pode ser uma inversão, né? A gente tem que caminhar, claro, numa consciência de que nós precisamos continuar encabeçando todos os processos, empregando a nossa essência. E isso vai acontecer à medida que as pessoas continuarem investindo cada vez mais em si mesmas. Né? No autoconhecimento, esse autoaperfeiçoamento. Aliás, eu acredito piamente que é assim que, inclusive, a gente evolui e chega mais próximo de Deus. Afinal de contas, se você não sabe quem você é, né, no sentido de olhar para si e reconhecer que não é um ser autossuficiente, né, não tem como você sair da onde você está, né? Então, o futuro, como que você alcança? Trazendo esse processo sempre de reconhecimento em humildade, que a gente está evoluindo e precisa aprender. Usar a leitura para isso, usar a escrita, ter os livros sempre, sempre como os melhores aliados e amigos, vai fazer com que a gente chegue, com certeza, nesse futuro de uma maneira muito melhor do que a gente está agora, né? Eu acredito nisso. Não, legal. É que a IA, né, a inteligência artificial, tem sido um terror para muita gente, para várias profissões, todo mundo com medo, você Sim. substituído. É, Eu até vejo os memes brincando, né? Lá, a IA não vai lavar a louça para mim, né? Tipo, lavar, fazer essa parte difícil, a IA não quer, né? telemarketing eles já roubaram, É, né? Tá só robôs, mas Que e aí loucura. acaba sendo meio que uma ameaça, assim, uma nuvem escura que deixa todo mundo ali apreensivo. Mas falando de coisas boas, o que que você enxerga de positivo e transformador, assim, que está vindo com a mudança do mercado, quando falando de escrita e de leitura? de maneira positiva. Sabe que em termos de livros, e isso já eu vou deixar como uma recomendação para os cafezeiros, é É assim, né? O isso aí. pessoal É que está isso. seguindo, cada vez mais se conectar a processos, circuitos culturais que são relacionados a livros. Isso é muito bom. Quando você vê esse movimento todo, é todo um universo, você fala que incrível. E começa de quando dos pequenininhos, né? É um incentivo e tanto ver que, embora a gente caminhe, né? A gente tá na era da tecnologia, tudo é muito a um clique, essa essência do livro ela nunca vai desaparecer. Isso está dentro do nosso DNA e ele vai continuar como está. É um processo intrínseco a nós, né? Então, poxa, a gente está evoluindo, cada vez tudo mais sistematizado. Que legal, mas a essência, a construção, ela é
do indivíduo, ela está no ser, na essência do nosso ser, e sempre vai seguir. A IA vai facilitar no sentido de trazer novas plataformas. Quantas coisas a gente não pode ter realidade aumentada, livros com realidade aumentada, já trabalhei em projetos assim, é muito legal, né? Então, esse é o lado positivo, eu diria. Não há uma disputa, falar assim, nossa, o robô vai escrever por mim, não vai existir mais autoria. Imagina! Não, não, porque não há a capacidade criativa, ela é humana. A gente pode configurar de inúmeras formas. Aí é você dá um prompt, né? Você traz ali algo, mas a personalização é da pessoa. Por isso que é persona. A Personalização. humanização, né? Sim. Tudo, né? Então, quem tá assim pensando, um dia eu vou escrever, mantenha, alimente esse sonho, porque vai ser individual. É um a um. É você com o papel, a tela do computador, que seja. Né? A inteligência artificial facilita muito. Ok, mas vai ser você falando ou vai ser um extrato seu? Uhum. Sim. Isso é muito verdade, porque, por exemplo, o livro que eu tô escrevendo é parte do que eu vivi e do que eu vivo. E do que muitas pessoas vivem também. É spoiler, não vou contar. Eu É já quero segredo. saber. Eu sou editora Vamos curioso marcar, vamos por marcar. Mas é um livro que natureza. vai mudar a vida de muita gente, vai abrir os olhos de muita gente, porque eu levei talvez uns 15 anos para conseguir ver isso. E a ideia é que esse livro traga maior clareza para as pessoas, não para Sim. desmotivá-las, mas para falar, ó, a realidade é essa, e você tem que aprender a viver essa realidade de maneira mais tranquila, batalhadora, é difícil. É mais ou menos isso, mas a gente conversa depois. Sim, Opa, sim. sem dúvida, estamos aqui. Sempre. Aproveitando que você estava querendo me falar de spoiler, o que vem de novo por aí? Tem algum livro novo, sonho, Sim. projeto que você possa aqui falar pra gente? Claro, com certeza. A gente estava falando sobre a questão de que nós viemos para servir. Esse é um dos próximos títulos que está sendo lançado, Liderança em Servir. Linda história, né? Do encontro da pessoa com o propósito dela e esse propósito conectado a ajudar outras por meio da liderança. Um líder que não se imaginava nunca à frente de uma multidão e ele se tornou prefeito de uma cidade do interior de Minas Gerais. É fantástica essa história do Samuel Dutra Júnior. Tem outros livros que estão no prelo, a gente chama assim, quando eles estão prestes a ser lançados, né? Tem livro que já saiu, segunda edição, que é o caso do Olhe para Trás, caso do Peça Perdida. Eu vou pedir encarecidamente se vocês puderem depois deixar os links dos livros, Pode né, deixar, para o pessoal vamos conhecer. colocar todos. O arroba da editora, editora Manjedoura com J. E para ano que vem, tive recentemente uma segunda palestra, né? É um formato também que faz parte do escopo em que eu atuo. Isso é muito interessante, porque contando aqui um pouquinho, abrindo parênteses, a Renata, antes, né, de se conhecer de fato, morria de medo de falar. Microfone, a voz sumia, meu brilho sumia junto. Muito tímida na escola, tinha um pânico terrível de apresentar seminários e achava que não seria aceita nunca. Mas olha como tudo evolui, né? Quando a gente se lança de fato, eu fiz esse texto essa semana. E se fosse tudo diferente? Né? Tá no meu remelo. O meu pessoal também é aberto, viu, gente? Eu tenho 2 Instagrams só para confundir a cabeça, mas um estão todos os livros, o outro tem um pouquinho da Renata, a pessoa, né? Porque a gente sempre se relaciona com pessoas, né? E aí o que vem por aí, ano que vem tem mais lançamento. Na página da editora também tem os registros de como foi o lançamento oficial da editora que aconteceu em março desse ano, em que eu levei 4 autoras que palestraram junto comigo na Livraria Travessa do Vila Lobos aqui em São Paulo.
E o que vem por aí? Eu estarei sempre transbordando o que eu amo fazer e estarei a serviço de quem quiser se conectar comigo e seguir uma jornada que seja realmente para ajudar outras pessoas. É isso, acho que a gente tem aquele sentido de propósito contínuo sendo atendido até quando Deus quiser. É isso. Bacana. Diz aí o que você diria para uma pessoa que quer escrever um livro? Qual frase motivacional? Que palavra você diria para essa pessoa? Primeiro já dá os parabéns, porque olha, é aquilo. É coragem. E tem, e é algo tão bonito porque você se doa, né? Então, a pessoa que quer escrever, pense em se doar para outros, né? E às vezes ela vai fazer isso primeiro para ela e tá tudo certo. Que bom que ela faça isso, porque a gente também tem que ser generoso com a gente mesmo. Às vezes a gente se esquece da gente. E aí fica um pouco difícil porque o que que você vai doar ao outro se você não está tendo Bem. para si, Sim. né? E não desistir, porque é um caminho que vai nascer uma fagulhinha, né? E que bom é a centelha divina. Então dê vazão, porque ela vai te levar a um outro ponto. Aí você fala assim: mas eu tenho medo do que tem lá, mas não tenha, porque a gente não está sozinho. Legal. É aquilo de transbordar, né? É bem interessante o que você falou. A gente tem que fazer pela gente. E às Uhum, vezes às vezes não, a gente aprendeu de forma errada que, tipo, poxa, se a gente pensar em nós mesmos é egoísmo. uhum. E não E é. não é. A gente foi feito para, você falou várias vezes essa palavra, transbordar. Se a gente tiver vazio, dificilmente a gente não vai Exato. conseguir ajudar alguém, fazer algo por alguém. E às vezes, se você tá naquela baixa, né? Sabe o desespero do afogamento? Vocês provavelmente já devem ter ouvido falar, né? Quem tá se debatendo, às vezes, puxa o outro. Para baixo. Então, quer salvar, mas não consegue porque você tá se debatendo, né? Então, esse processo, primeiro, é interno. É consigo. E a escrita ajuda muito, né? Na época, eu acho que eu citei brevemente que eu fiz um curso digital para autores estreantes, né? Pessoas que queriam publicar os seus livros e não sabiam como. E naquele período de confinamento, quantas pessoas não se salvaram porque começaram a escrever? Você dá voz àquilo que está comprimido e às vezes você não consegue nomear. Mas vai por pensamentos. São frases, elas estão desconectadas. Mas daqui a pouco, no conjunto, você fala: opa, tem um formato aqui. E vai reorganizando. É muito bom. É um trabalho, inclusive, que você vai melhorar a memória, sua capacidade de raciocínio, sua Terapêutico. capacidade de concentração. É terapêutico. Escrita é terapêutica. Para mim, nossa, minha terapia diária, eu diria. Sem brincadeira, eu estava semana passada em 2 viagens interestaduais e durante o voo eu escrevi. E papel e caneta sempre. Bloquinho, gente, já vou recomendar. Todo mundo bloquinho dentro dos bolsos, bolsas. E não tenho. Bloco de notas do celular, tá tudo bem também. E vai embora, escreve. Eu sou mais digital. Eu É. perco todos os papéis que eu escrevo. O celular não vai perder, o computador não. Agora conta pra gente, qual que é o segredo no café da Renata? Sabe aquele ingrediente especial, assim, que vai fortalecer a pessoa na sua caminhada? Adorei isso. Primeiro que café é bom demais, né? Inclusive, um dos livros queridos da editora chamaram Uma Terapia em Antroposofia, que a gente fala desse contexto dos aromas, né? Como o aroma é essencial na vida. E o segredo no meu café não vai ter outra palavra. E eu não sei se ela é clichê, mas ela resume tudo, que é o amor, né? É, Faça tudo com amor. Não vai dar errado de jeito nenhum. Pensa naquilo que você gosta de fazer, naquela pessoa que você ama, naquilo que te traz alegria, né? Aliás, eu não sei se é um versículo, vocês me perdoem se eu estiver falando bobagem, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Então,
Não há o que nos derrube, né? Se você faz com amor, você traz a sua autenticidade, sua originalidade. É um segredo que aí, assim, a fórmula de amor, ela tá impressa em cada um de nós de uma maneira. Isso é muito lindo, é que nem a digital, né? Cada um não tem um desenho aqui. Coloca o seu ingrediente de amor naquilo que você está fazendo. Vai te dar mais força, vai te dar uma determinação. Você vai falar assim: nossa, eu tô com coragem que eu não sei de onde veio. Claro, porque você está fazendo o que você ama. Né? Eu, por exemplo, falei para vocês, é a primeira vez que eu participo de um podcast. Não sei se eu tô indo bem, depois vocês me Tá indo. contem. Excelente. Mas, olha que bacana, eu estou aqui fazendo algo que eu amo, que é falar dos livros. Não é sobre a Renata, é sobre o que eu faço e essa expressão que eu falo. Que legal, eu sou muito sortuda, porque é, vim com uma missão de dar voz por meio de palavras e elas são encantadoras, né? Tenho certeza que quem estiver ouvindo talvez possa perceber o quanto eu amo o que eu faço por meio do que eu estou falando. Então eu já estou revelando meu segredo aqui. Que delícia, muito É bom. isso, né? Quando você ama o que faz, você coloca tudo que há de melhor em você naquilo. É isso. É isso. Bom, papo legal, inspirador. Estamos chegando ao final Ah, dessa conversa muito bacana. A gente vai continuar nossa conversa depois. Tem muitas com dúvidas ainda pra certeza. gente dar aquela consultoria. Mas eu vou fazer a pergunta para você, aquela que nós fazemos para todo mundo. Tá. Para quem não encontrou o seu propósito ainda, o que você diria? Ah, olha, para quem não encontrou o propósito, eu tenho certeza que ele está gritando desesperadamente dentro da pessoa e ela vai precisar se dar um tempo e se permitir se ouvir. Às vezes a gente vai cair, vai se machucar, ralar os dois joelhos. Eu quebrei, tá? O joelho, aliás, isso é uma história que depois em algum outro momento a gente conta. Quebrei a perna. E aí foi o momento que eu falei, Renata, o que você tá fazendo da sua vida? Que eu estava num modo enlouquecida, trabalhando 18 horas e aí sempre na mesma coisa. Uma pausa Uma forçada, né? pausa forçada, porque o meu propósito estava assim, ó. E aí? Oi, oi, oi. E é isso, Para, me ouve. exatamente. Às vezes a pessoa fala aquela inquietação, parece que todo dia a mesma coisa, tudo sempre igual, que nem a música, né? E aí tá fazendo sentido? Se esse sentido não estiver claro, é porque a pessoa não conseguiu ainda fazer se olhar para dentro. Poxa, mas como é que eu vou fazer sozinha? Não, a gente não caminha sozinho. Eu diria para as pessoas, inclusive eu conto isso dentro da história da editora e de tudo que eu tenho feito, fui buscar ajuda terapêutica, fui buscar mestres. A gente tem uma escola da vida, né, para nos ensinar e principalmente esse aproximar de Deus, né, de entender que a espiritualidade ela abriria a porta para finalmente eu caminhar nunca mais naquele sentido de vazio, sempre de, olha, gente, é luz. Vela acesa não fica debaixo da mesa, né? E aí sim, quando a gente se permite finalmente dar voz ao que está dentro, mesmo que pareça assim absurdo para a pessoa, é lá onde está o propósito dela, né? Então, para quem ainda não se encontrou, a minha palavra seria se escute. E se tiver difícil se escutar sozinha, busque ajuda profissional. Eu, por exemplo, tenho duas autoras que são psicólogas, né? Tem profissionais extraordinários por aí. Não se silencie, né? Vai lá e tenta a todo custo achar qual que é o seu propósito, porque ele já veio com você. Bacana. Isso, muito bom, muito bom. Bacana mesmo. Bom, chegamos mais ao final de um podcast, mas a gente quer deixar um espaço para você falar da sua editora, fazer seus arrobas, fazer uma publicidade pessoal aí das suas Opa! palestras. Pode ficar à vontade. Olha para aquela câmera que tá ali Oh!
E pode ficar à vontade, o espaço é seu. Legal. E com o microfone, né? Isso. Senão a pessoa já vai. Primeiro, uma grande alegria estar aqui de novo. Queria agradecer Cris, Danilo, o pessoal da produção que está aqui. Dizer que a editora Manjedoura ela já nasceu com um propósito claro e definido de espalhar esse amor, de transbordar, de servir, de cumprir esse propósito, de se conectar a outras pessoas e ajudar a esse lugar aqui que nós estamos ficar melhor, né? É a nossa jornada. Enquanto a gente estiver aqui, é isso. Os meus arrobas, Editora Manjedoura, Remelo com 2 L's, tudo junto. Tem o site da editora, vocês podem dar um Google. Todos os livros estão disponíveis à venda. Agradecer mais uma vez, espero que em algum outro momento a gente se encontre de novo. Foi um grande prazer. Obrigada, gente. Obrigada, Gratidão. gente, que agradece. Eu amei, amei. Já dá um tchauzinho pra câmera. Tchau, Tchau. gente. E muito Gratidão. obrigado. Obrigada. E até o Obrigada. próximo Segredo no Café. Tchau, tchau.